A chegada que mudou o destino. O sol ainda nem tinha rompido completamente o horizonte quando a carroça parou em frente à grande fazenda Santa Aurora. A névoa da manhã cobria os campos, deixando tudo com um ar misterioso e silencioso. Ela desceu, devagar, vestido simples, mala pequena nas mãos, e um olhar que misturava medo e esperança. Seu nome era Alisa. Tinha vindo da cidade vizinha, depois de perder os pais e não ter mais para onde ir. A casa grande se erguia imponente diante dela, janilas altos, varanda extensa e o som distante dos trabalhadores começando o dia. Antes mesmo de bater a porta, ouviu vozes atrás dela. Mais uma criada, murmurou uma das empregadas, olhando-a de cima a baixo. Tomara que a gente. Aqui não é lugar para fracas. Alisa engoliu seco. A porta se abriu, e ali estava ele, o fazendeiro Augusto. Postura firme e chapéu nas mãos. Olhar sério, mas curioso. Seus olhos pousaram nela por alguns segundos que pareceram eternos. Não era apenas a avaliação. Era algo de... Você é a nova contratada? Perguntou com voz grave. Sim, senhor. Posso trabalhar? Duro. E o vento soprou levemente, fazendo alguns fios do cabelo dela escaparem do lenço. Havia algo naquela simplicidade que tocou o coração dele, de maneira inesperada. Ela disse: aqui, ninguém promete. Aqui se prova. Entre. Ela cruzou o portão da fazenda, sem imaginar que aquele passo mudaria sua vida para sempre. Enquanto caminhava pelo pátio, alguns trabalhadores a observavam com desconfiança, mas Augusto continuava olhando para ela, em silêncio, sem saber por quê. Ele sentiu que aquela jovem não era apenas mais uma funcionária. Era o começo de algo que ele ainda não sabia explicar. E assim, sob o céu dourado da manhã, a história começou. O peso da primeira prova. O sino da fazenda tocou antes mesmo do sol nascer completamente. Alisa mal tinha dormido. O quarto simples onde foi instalada era pequeno, com uma cama estreita e uma janela que dava para os campos ainda cobertos pela névoa. Ela respirou fundo. Era o primeiro dia. Não podia falhar. Na cozinha, o movimento já era intenso. Panelas batiam, lenha queimava, ordens eram dadas em voz alta. A governanta, Dona Margarida, uma mulher rígida e de olhar afiado, entregou-lhe um avental. Aqui não tem espaço para erro. Se quebrar algo, paga. Se atrasar, sai. Entendeu? Sim, senhora, menos respondeu Alisa, com humildade. As outras criadas cochichavam. Algumas riam discretamente, esperando que a novata não aguentasse. O primeiro desafio veio rápido. Ela precisaria limpar o celeiro sozinha antes do meio-dia, organizar sacas de grãos e ainda ajudar na ordenha das vacas. Trabalho para 2 pessoas. O sol começou a subir e o calor aumentava. O cheiro forte do estábulo fazia seus olhos lacrimejarem. Suas mãos delicadas começaram a ficar vermelhas e marcadas pelo esforço. Em determinado momento, uma das funcionárias sussurrou: ela não vai aguentar nem uma semana. Mas Alisa continuou. Cada balde carregado, cada seco arrastado, cada chão esfregado era feito com determinação silenciosa. Do outro lado do pátio, Augusto observava. Ele não costumava prestar atenção nas criadas. Trabalho era trabalho. Mas algo o fez parar por alguns instantes. Ela estava exausta. Isso era visível. Mesmo assim, não reclamava. Quando o sol estava no ponto mais alto do céu, Alisa terminou o celeiro. Suas mãos tremiam. Sua respiração estava pesada. Mas ela não parou. Correu para ajudar na ordenha, mesmo com os braços doloridos. Ao passar perto dela, Augusto disse em tom neutro: ninguém te mandou fazer tudo sozinha. Ela levantou os olhos, surpresa. Se é para ficar, preciso provar que mereço. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Ali não havia arrogância. O primeiro sinal. O dia amanheceu abafado. O céu estava nublado, pesado,
como se anunciasse algo ruim. Alisa acordou antes do sino tocar, mas algo estava diferente. Seu corpo parecia mais pesado que o normal. A cabeça latejava. Um leve arrepio percorreu seus braços. É só cansaço, sussurrou para si mesma. Ela não podia adoecer. Não ali. Não agora. Na cozinha, o movimento era ainda maior que no dia anterior. Haveria visita importante na fazenda, menos compradores de gado. Tudo precisava estar impecável. Dona Margarida entregou ordens rápidas. Alisa, você vai limpar a sala principal, polir a prataria e depois ajudar no almoço. E Andy Rapp. Alisa assentiu. Mas ao dar os primeiros passos, sentiu o chão girar levemente. Segurou-se na mesa, respirando fundo para não cair. Ninguém percebeu. Na sala principal, enquanto esfregava o chão de madeira, o suor escorria por sua testa. Mas não era apenas pelo calor. Seu rosto estava mais pálido que o normal. Ela tentou ignorar. Cada vez que se levantava, sua visão escurecia por alguns segundos. Do lado do fora, Augusto conversava com os compradores, mas seu olhar, por algum motivo, procurava a porta da casa de tempos em tempos. Algo inquietava seu coração. De repente, um barulho ecoou pela casa. Um prato caiu. Na cozinha, Alisa estava apoiada na bancada, respirando com dificuldade. Está se fazendo de fraca agora, murmurou uma das criadas. Eu só preciso de 1 minuto. Mas 1 minuto virou segundos de silêncio preocupante. Augusto entrou pela porta dos fundos, alertado pelo som. Ela via. Os olhos dela estavam brilhando de febre. As mãos tremiam. Ela tentou se manter firme, mas o corpo não obedeceu. Antes que atingisse o chão, ele assegurou. O tempo pareceu parar. O rosto dela estava quente demais. A respiração irregular. Ela está ardendo em febre, disse ele. Sério. Dona Margarida cruzou os braços. Se começou assim no 3º dia, melhor mandar embora logo. Aqui não é enfermaria. O olhar de Augusto mudou. Não era apenas preocupação. Ele a pegou nos braços sem dizer mais nada, e naquele instante, a fazenda inteira percebeu. A revolta na casa grande. A chuva começou a cair forte, como se o céu tivesse decidido despejar toda a tensão que pairava sobre a fazenda. Dentro da casa grande, Alisa estava deitada em um dos quartos de hóspedes, inconsciente. Um pano úmido repousava sobre sua testa febril. Sua respiração era fraca, irregular. Na cozinha, os empregados estavam reunidos. Isso é um absurdo, disse um dos trabalhadores. Ela mal chegou e já está dando prejuízo. O médico custa caro menos, completou Dona Margarida, com os braços cruzados. E quem paga? Somos nós. No final, a revolta crescia. Se o patrão começar a proteger qualquer criada doente, essa fazenda vai virar abrigo. O burburinho ecoava pelos corredores. Augusto desceu as escadas lentamente. Seu semblante estava fechado, sério como nunca. O que está acontecendo aqui? Sua voz soou firme. O silêncio tomou conta do ambiente. Dona Margarida foi a primeira a falar. Estamos pensando no bem da fazenda, senhor. A moça está doente. Pode ser contagioso. Pode trazer problemas. O melhor é dispense-la antes que piore. Alguns assentiram. Ela é fraca. Não aguenta o ritmo daqui, menos, completou outro. Augusto respirou fundo. Ele não era um homem de muitas palavras. Sempre foi justo, mas rígido, e nunca permitiu desordem. Mas daquela vez, era diferente. Fraca, repetiu ele, lentamente. Eu vi aquela menina carregar peso que muitos aqui não carregariam. Ninguém respondeu. Ele continuou. Trabalhou mais que todos no primeiro dia. Sam reclama, sem pedir ajuda. Os olhos dele percorreram cada rosto ali. Se alguém aqui vai sair desta fazenda, não será ela. O choque foi imediato. Mas, senhor, tentou argumentar a governanta. Decisão tomada.
A firmeza em sua voz encerrava qualquer discussão. Enquanto eu for dono desta terra, ninguém será tratado como descartável. O silêncio voltou, mas agora era pesado. Augusto subiu novamente as escadas. Ao entrar no quarto, aproximou-se da cama. Alisa murmurava algo em delírio, chamando por alguém que não estava ali. Ele puxou uma cadeira e sentou-se ao lado dela. Pela primeira vez em anos, seu coração estava inquieto. Não era apenas responsabilidade, era algo mais profundo. E enquanto a chuva batia contra as janelas, Augusto percebeu que aquela decisão poderia mudar o rumo de tudo. Porque proteger Alisa significava enfrentar não só os empregados, mas os próprios sentimentos que começavam a nascer dentro dele. A notícia que mudou tudo. A chuva continuava fina naquela manhã, deixando o ar pesado e silencioso. Dentro do quarto Alisa permanecia, o rosto pálido contrastando com os cabelos espalhados no travesseiro. Augusto não havia saído dali, nem para o café, nem para as reuniões. Quando o médico finalmente chegou, o som dos passos no corredor fez os empregados se aproximarem. Curiosos, o doutor examinou Alisa com atenção. Verificou sua febre, escutou sua respiração, observou suas mãos frias. O silêncio no quarto era sufocante. E então, doutor? Perguntou Augusto. Sério. O médico retirou os óculos lentamente. Ela está extremamente debilitada. Não é apenas cansaço, provavelmente já vinha fraca há meses. Má alimentação, excesso de trabalho. Augusto fechou o punho discretamente. Ela precisa de repouso absoluto. Se continuar trabalhando nesse ritmo, pode piorar muito. Quanto tempo? Perguntou ele. O médico hesitou. Sem cuidados adequados, pode não resistir. Aquelas palavras ecoaram como um golpe. Do lado do fora, alguns empregados cochichavam. Viu? Vai dar problema. Melhor mandar embora, enquanto há tempo. Augusto, levante-se lentamente. Faça o que for necessário. Remédios, visitas, alimentação especial. E o médico o encarou com surpresa. O senhor tem certeza? Quando o doutor saiu, Augusto se aproximou da cama. Alisa começou a despertar lentamente. Seus olhos abriram com dificuldade. Senhor, me desculpe, eu não queria causar problema. Ele sentiu algo apertar em seu peito. Você não é problema. Ela tentou se levantar, mas ele segurou delicadamente seu ombro. Fique. Você precisa descansar. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Se eu não puder trabalhar, o Senhor pode me mandar embora. Aquela frase atingiu mais do que qualquer diagnóstico. Ele respirou fundo. Ninguém vai te mandar embora. Enquanto eu estiver aqui, você estará segura. Ela fechou os olhos novamente. Mas dessa vez, não era apenas pelo cansaço. Era pela sensação de, pela primeira vez, não estar sozinha. Do lado de fora, a tensão crescia. Alguns empregados estavam inconformados, e a decisão de Augusto começava a criar divisão na fazenda. Mas ele já sabia, aquela não era apenas uma questão de justiça. Seu coração já tinha escolhido um lado. O sol voltou a brilhar depois da tempestade, mas dentro da fazenda o clima estava longe de ser tranquilo. No pátio principal, alguns empregados se reuniram. O murmúrio já não era discreto. Era indignação aberta. Isso nunca aconteceu antes. O patrão está gastando dinheiro com uma criada doente. Se ele começar a agir com o coração, essa fazenda quebra. O administrador, seu Anselmo, homem antigo de confiança da família, tomou a frente. Precisamos falar com o patrão. Isso não pode continuar assim. Na varanda da casa grande, Augusto observava os campos, mas sabia que aquele momento chegaria. Passos firmes se aproximaram. Senhor Augusto menos começou Anselmo. Precisamos conversar. Augusto virou-se. Imagino. Sobre o que? Os outros se aproximaram também. O senhor sempre foi um homem racional, disse o administrador. Nunca misturou sentimento com negócios. Mas agora está colocando a estabilidade da fazenda em risco
por causa de uma criada. O silêncio pesou. Ela não é uma criada, respondeu Augusto. Firme. Alguns trocaram olhares. Com todo respeito, senhor. Ela está doente. Pode não se recuperar. Está ocupando o quarto. Médico. Remédios. Isso cria precedente. Amanhã, qualquer um pode exigir o mesmo. Augusto desceu os degraus da varanda devagar, ficando frente a frente com eles. Então, o problema é esse. O medo de que justiça vire regra, o administrador respirou fundo. O problema é que o senhor está agindo diferente. Augusto sustentou o olhar dele. Diferente não. Humano. Um dos trabalhadores falou mais alto. Se continuar assim, muitos aqui vão embora. A tensão ficou palpável. Augusto não elevou a voz, mas sua firmeza cortava como lâmina. Esta terra sempre foi construída com trabalho duro, mas também com honra. Quem quiser ir embora, pode ir. Eu não obrigo ninguém a ficar. Silêncio absoluto. Mas enquanto eu for dono desta fazenda, ninguém será descartado quando estiver mais fraco. Os empregados começaram a se dispersar, insatisfeitos. Anselmo ficou por último. Senhor, cuidado. O coração pode nublar decisões. Augusto respondeu, olhando para a janela do quarto onde a Lisa descansava. Às vezes é o coração que nos faz tomar a decisão certa. Quando ficou sozinho, ele respirou fundo. Sabia que tinha comprado uma guerra silenciosa, mas também sabia que se tivesse que escolher entre perder trabalhadores ou perder aquela jovem que lutava para sobreviver, ele já tinha feito sua escolha. E dentro do quarto, mesmo fraca, a Lisa começava a sentir que aquela proteção não era apenas dever, era algo muito maior. A conversa na varanda. A tarde estava silenciosa. O vento soprava leve pelos campos dourados, balançando o trigo como ondas calmas no mar. A Lisa já conseguia sentar-se, embora ainda estivesse fraca. Augusto mandara colocar uma poltrona na varanda do quarto para que ela pudesse respirar ar fresco. Ela estava ali, envolvida por um xale, olhando o horizonte. Passos firmes se aproximaram. Está se sentindo melhor? Perguntou Augusto, parando a poucos metros. Ela tentou se levantar por respeito. Não precisa menos, disse ele, gentilmente. O médico proibiu o esforço. Ela sorriu de leve. Obrigada. Ele puxou outra cadeira e sentou-se ao lado dela. Por alguns segundos, apenas o som do vento preenchia o silêncio. Por que trabalha tanto? Perguntou ele. De repente, ela baixou os olhos. Porque eu não tenho ninguém. Se eu não trabalhar. Não como? Ele ficou atento. Seus pais faleceram quando eu era pequena. Fui criada por uma tia, mas quando ela também partiu, precisei me virar. Sua voz era serena, mas carregava a dor antiga. Sempre foi a forte, a que não pode adoecer, a que não pode falhar. Augusto sentiu algo apertar dentro dele. Aqui você não precisa provar que é forte o tempo todo. Ela olhou para ele, surpresa. O senhor fala como se eu. Ele sustentou o olhar dela. Você importa. O silêncio entre eles mudou de peso. Não era constrangimento. Era algo mais profundo. Ela desviou o olhar primeiro, o coração acelerado. As pessoas estão falando. Dizem que estou trazendo problemas. As pessoas falam demais, respondeu ele. Mas nenhuma delas viu o que eu vi. Oh, quá. Ele respirou fundo. Os olhos dela brilharam. Pela primeira vez desde que chegara à fazenda, alguém havia, além do uniforme simples, além da condição de criada. O vento soprou mais forte, fazendo seus cabelos dançarem. Sem perceber, Augusto aproximou a mão, ajeitando delicadamente uma mecha que caía sobre o rosto dela. O toque foi breve, mas o mundo pareceu parar. A Lisa sentiu o coração disparar. El Tambam. Ambos sabiam que aquela linha invisível, entre patrão e criada, começava a... E ali,
Sob o céu alaranjado do entardecer, nasceu algo que não poderia mais ser ignorado. Não era apenas gratidão, era o começo do amor. Cena 8. Menos a intriga. O entardecer daquela conversa ainda ecoava no coração de Alisa. Mas nem todos estavam felizes com a aproximação. Na cozinha, Dona Margarida conversava em voz baixa com o administrador Anselmo. O senhor percebeu o jeito que ele olha para ela? Disse, apertando os lábios. Isso está indo longe demais. Anselmo suspirou. A fazenda precisa de estabilidade, não de escândalo. E foi ali que nasceu a intriga. Na manhã seguinte, quando Alisa desceu lentamente para tomar um pouco de café menos ainda fraca, mas melhor, encontrou um clima estranho. As conversas paravam quando ela passava. Os olhares eram duros. Uma das criadas deixou cair propositalmente um balde perto dela. Algumas pessoas sobem rápido demais, comentou, em tom ácido. Alisa abaixou a cabeça, sentindo o peso daquelas palavras. Pouco depois, Augusto foi informado por Anselmo. Senhor, há comentários na vila. Dizem que o senhor está envolvido com uma criada doente. Isso pode manchar seu nome. Augusto ficou em silêncio por alguns segundos. Desde quando bondade virou escândalo? O mundo não funciona assim, senhor. O senhor é respeitado. Precisa manter posição. Enquanto isso, na parte de trás da casa, Dona Margarida se aproximou de Alisa. Você é esperta, não é? Disse friamente. Fingindo fraqueza para conquistar o patrão, Alisa arregalou os olhos. Poupe suas palavras. Sei muito bem como essas histórias começam. As palavras foram como facadas. Alisa voltou para o quarto com o coração apertado. Mais tarde, Augusto a encontrou em silêncio, olhando para o chão. Que houve? Ela hesitou, mas decidiu falar. Talvez seja melhor eu ir embora quando melhorar. O rosto dele mudou imediatamente. Quem colocou isso na sua cabeça? Eu não quero destruir sua reputação, nem causar divisão. Ele deu um passo à frente. Você acha que eu me importo mais com comentários do que com o que sinto? O ar ficou pesado. Ela levantou os olhos lentamente. O que o senhor sente? Ele se aproximou ainda mais do que deveria. O silêncio entre eles era carregado de verdade, mas do lado de fora, os olhares atentos e os sussurros continuavam. A intriga estava plantada. E agora, não era apenas a doença que ameaçava Alisa, era o julgamento de todos ao redor. O entardecer daquela conversa ainda ecoava no coração de Alisa. Mas nem todos estavam felizes com a aproximação. Na cozinha, Dona Margarida conversava em voz baixa com o administrador Anselmo. O senhor percebeu o jeito que ele olha para ela? Disse, apertando os lábios. Isso está indo longe demais. Anselmo suspirou. A fazenda precisa de estabilidade, não de escândalo. E foi ali que nasceu a intriga. Na manhã seguinte, quando Alisa desceu lentamente para tomar um pouco de café menos ainda fraca, mas melhor, encontrou um clima estranho. As conversas paravam quando ela passava. Os olhares eram duros. Uma das criadas deixou cair propositalmente um balde perto dela. Algumas pessoas sobem rápido demais, comentou em tom ácido. Alisa abaixou a cabeça, sentindo o peso daquelas palavras. Pouco depois, Augusto foi informado por Anselmo. Senhor, há comentários na vila. Dizem que o senhor está envolvido com uma criada doente. Isso pode manchar seu nome. Augusto ficou em silêncio por alguns segundos. Desde quando bondade virou escândalo? O mundo não funciona assim, senhor. O senhor é respeitado. Precisa manter posição. Enquanto isso, na parte de trás da casa, Dona Margarida se aproximou de Alisa. Você é esperta, não é? Disse friamente, fingindo fraqueza para conquistar o patrão. Alisa arregalou os olhos. Poupe suas palavras. Sei muito bem como essas histórias começam. As palavras foram como facadas. Alisa voltou para o quarto, com o coração apertado. Mais tarde, Augusto a encontrou em silêncio,
olhando para o chão. Que houve? Ela hesitou, mas decidiu falar. Talvez seja melhor eu ir embora quando melhorar. O rosto dele mudou imediatamente. Quem colocou isso na sua cabeça? Eu não quero destruir sua reputação, nem causar divisão. Ele deu um passo à frente. Você acha que eu me importo mais com comentários do que com o que sinto? O ar ficou pesado. Ela levantou os olhos lentamente. Que o Senhor sente? Ele se aproximou ainda mais do que deveria. O silêncio entre eles era carregado de verdade, mas do lado de fora, os olhares atentos e os sussurros continuavam. A intriga estava plantada. E agora? Não era apenas a doença que ameaçava a Lisa, era o julgamento de todos ao redor. A manhã começou tensa. O céu estava claro, mas o clima na fazenda era pesado como chumbo. A Lisa havia decidido ajudar levemente na cozinha, mesmo contra a orientação do médico. Queria mostrar que não era um peso. Enquanto organizava a mesa da sala principal, Dona Margarida entrou apressada, o rosto vermelho de indignação. Sumiu! Gritou. Todos pararam. Que sumiu? Perguntou uma das criadas. O broche de ouro da senhora falecida. A joia da família. O silêncio foi imediato. Era uma peça antiga, guardada em uma pequena caixa no armário da sala principal. Quem entrou aqui hoje? Perguntou Anselmo, já com semblante desconfiado. Alguns olhares lentamente se voltaram para Lisa. Ela sentiu o estômago gelar. Eu só estava limpando, disse. A voz fraca. Dona Margarida cruzou os braços. Interessant. A única pessoa nova na casa. A única que esteve sozinha na sala. A senhora está insinuando que eu... Não estou insinuando. Estou dizendo. O murmúrio começou. Sempre desconfiei. Ela parecia boazinha demais. A Lisa sentiu as lágrimas queimarem nos olhos. Eu nunca faria isso. Augusto entrou no salão naquele momento, atraído pela confusão. Que está acontecendo? Anselmo respondeu. O broche de sua mãe desapareceu, e as circunstâncias apontam para ela. O silêncio que se seguiu foi devastador. Augusto olhou para Lisa. Ela estava pálida, os olhos marejados, mas firmes. Eu não roubei nada menos, disse ela, encarando-o diretamente. Pode olhar minhas coisas, pode revistar tudo. A honestidade na voz dela era clara, mas a dúvida pairava no ar. Se fosse verdade, seria traição. Se fosse mentira, seria injustiça cruel. Augusto respirou fundo. Ninguém toca nas coisas dela sem minha ordem. Dona Margarida protestou. Senhor, o senhor vai protegê-la até quando? Ele não tirou os olhos de Alisa. Até que provem que estou errado. O salão ficou em silêncio absoluto. A acusação estava feita. E agora, não era apenas amor ou intriga. E aquela decisão poderia destruir tudo. A verdade vem à luz. O clima na fazenda estava insuportável. A Lisa permanecia em seu quarto, devastada. Não pela doença, mas pela dor de ser chamada de ladra. Ela sempre suportou fome, frio e cansaço. Mas injustiça. Enquanto isso, Augusto estava no escritório, o broche desaparecido ocupando seus pensamentos. Aquela joia não era apenas ouro, era a última lembrança de sua mãe. E, ainda assim, ele não conseguia acreditar que a Lisa fosse culpada. Revistem os quartos, ordenou ele, finalmente. Mas, to-dos. Samex, Dona Margarida, hesitou. Todos. Senhor. A busca começou. Baús foram abertos. Gavetas, colchões erguidos. O clima era de tensão absoluta. Quando chegaram ao quarto de Alisa, ela mesma abriu sua pequena mala. Um lenço antigo, um retrato amarelado da família. Nada mais. Os empregados começaram a se entreolhar. Então, um grito ecoou do quarto de uma das criadas mais antigas. Aqui. Todos correram. O broche estava escondido dentro de uma gaveta,
enrolado em um pano. O silêncio foi brutal. Isso não faz sentido, menos murmurou a criada, tremendo. Mas Dona Margarida ficou pálida. Augusto entrou devagar. A criada começou a chorar. E.U.S. queria que ela fosse embora. Desde que chegou, o Senhor mudou. Todos perceberam. E.U.H.A.Q. Se ela fosse acusada, as palavras morreram na garganta. A Lisa, que havia sido chamada para presenciar a busca, ficou parada na porta, o coração apertado. Augusto fechou os olhos por um momento. Quando falou, sua voz era fria como nunca. Você será dispensada imediatamente. A criada caiu de joelhos, implorando, mas a decisão estava tomada. A injustiça tinha sido revelada. Augusto então se virou para Lisa. O olhar dele não era apenas de alívio. Eu deveria ter impedido isso antes. Ela balançou a cabeça suavemente. O Senhor acreditou em mim. Isso já foi suficiente. Os olhos dele suavizaram. Naquele momento, diante de todos, ele disse algo que mudaria tudo. Nesta casa, ninguém voltará a desrespeitá-la. A fazenda inteira. Entendeu? Ela não era mais apenas uma criada. Era alguém que tinha conquistado algo muito mais forte que status. Quando ele não conseguiu mais negar, a noite caiu silenciosa sobre a fazenda. Depois da confusão e da revelação da verdade, tudo parecia calmo. Mas dentro de Augusto, nada estava em paz. Ele estava sozinho em seu escritório, sentado diante da lareira acesa. O broche de sua mãe repousava sobre a mesa. Ele o pegou nas mãos. A senhora sempre disse que eu escolheria com o coração, murmurou, baixinho. Durante anos, ele havia sido conhecido como um homem firme, racional, quase frio. Nunca permitiu que sentimentos interferissem em suas decisões. Mas desde a chegada de Alisa, ele não era mais o mesmo. Ele fechou os olhos e relembrou o jeito que ela carregava peso sem reclamar, a forma como cuidou do bezerro doente, a fragilidade quando desmaiou, a força ao sustentar o olhar quando foi acusada injustamente. Não era pena, não era proteção por dever, era admiração. Era algo que aquecia seu peito de uma forma que ele nunca havia sentido antes. Uma batida leve na porta o trouxe de volta. Entrei. Senhor. A fazenda está comentando. Depois do Rod. Todos sabem que o Senhor ficou ao lado dela. Augusto permaneceu em silêncio. O Senhor precisa ter cuidado. As pessoas podem interpretar mal. Ele finalmente respondeu. Eu passei anos construindo esta terra, mas hoje percebi algo. Anselmo esperou. Nenhuma colheita me deu o que eu sinto quando vejo aquela menina sorrir. O administrador ficou surpreso. Senhor, isso é perigoso. Augusto se levantou. Perigoso é viver a vida inteira sem sentir nada. Ele caminhou até a janela e olhou para o quarto iluminado, onde a Lisa descansava. E ali, finalmente, ele admitiu para si mesmo. Ele não estava apenas protegendo uma criada. Ele estava apaixonado. E pela primeira vez na vida, isso não o assustava. Mas ele sabia. Amar alguém naquela posição significaria enfrentar o mundo. E ele estava disposto a isso. O primeiro gesto. Amanhã nasceu diferente. O céu estava limpo, azul intenso. E a brisa trazia o perfume das flores do campo. A Lisa já conseguia caminhar pelo jardim com mais firmeza, embora ainda precisasse de descanso. Ela estava sentada perto da cerca branca, observando os cavalos ao longe, quando ouviu passos atrás de si. Posso acompanhar você? Perguntou Augusto, em tom mais suave do que o habitual. Ela sorriu levemente. Claro, senhor. Ele hesitou por um segundo, e então colocou algo delicadamente ao lado dela. Era uma pequena caixa de madeira, entalhada à mão. A Lisa olhou, curiosa. Que é isso? Abra. Ela abriu devagar. Dentro, havia um broche simples de prata, com o desenho de uma flor do campo, não tão luxuoso quanto o da família, mas bonito, delicado.
sincero. Eu mandei fazer, hoje cedo, disse ele. Não é joia de família. É só algo que achei que combinasse com você. Ela ficou sem palavras. Eu não posso aceitar. Não é pagamento. Não é favor. É um pedido de desculpas pelo que você passou aqui. Os olhos dela se encheram de lágrimas. O Senhor não tem culpa. Tenho-sim, porque eu deveria ter protegido você antes. O silêncio entre eles ficou carregado. Ela segurou o broche com cuidado. Ninguém nunca me deu nada assim. Ele deu um pequeno sorriso. Então já estava na hora. O vento soprou, trazendo uma sensação leve. Ele respirou fundo, criando coragem. Alisa, quando você quase foi embora, eu percebi que a ideia de perder você me incomodava, mais do que qualquer comentário da vila. O coração dela acelerou. Pouquai. Ele a encarou, sem desviar. Porque você mudou esta casa. E mudou a mim. O mundo pareceu diminuir ao redor deles. Ela prendeu a respiração. Isso é errado? Perguntou ela. Quase em sussurro. Ele deu um passo mais perto. Só é errado se for mentira. E não era. Ele levantou a mão lentamente e, com delicadeza, prendeu o broche no vestido simples dela. O toque foi suave, mas dessa vez não foi por acaso. Foi assim, e naquele instante, sob o céu claro, e diante dos campos, que testemunhavam tudo, o primeiro gesto de amor foi selado, sem promessas grandiosas, sem declarações dramáticas, apenas verdade. E agora, não havia mais como voltar atrás. Quais, a noite chegou tranquila, mas carregada de expectativa. A fazenda estava silenciosa. Os empregados já haviam recolhido, e apenas o som distante dos grilos quebrava o silêncio do campo. Alisa não conseguia dormir. O broche de prata repousava sobre a pequena mesa ao lado da cama. Ela o pegou nas mãos, passando os dedos pelo desenho delicado da flor. Um toque leve na porta fez seu coração disparar. Alisa. Sue e you. Era a voz dele. Ela abriu. Augusto estava diferente. Shem. O paletó formal, sem a postura rígida do fazendeiro diante dos empregados. Apenas el. Desculpe incomodar, disse ele, mas eu precisava falar com você. Ela saiu para a varanda, fechando a porta atrás de si. A lua iluminava o rosto dos dois. Por alguns segundos, nenhum falou nada. Desde que você chegou menos, começou ele. Eu tenho tentado agir como sempre agi. Com distância. Ela ouvia em silêncio. Mas toda vez que você sorri, ou quando achei que iria embora, eu percebi que já não tenho essa distância. O coração dela batia tão forte que parecia ecoar na noite. O Senhor não precisa dizer isso, menos murmurou ela, nervosa. Ele se aproximou um passo, porque eu não quero que você pense que está sozinha nisso. O ar entre eles ficou quente apesar da brisa fria. Se as pessoas souberem, ela começou. Eu enfrento quem for. Ela ergueu os olhos e ali não havia dúvida, não havia hesitação, apenas sentimento. Ele levantou a mão lentamente, tocando o rosto dela com delicadeza. O mundo pareceu desaparecer. Ela fechou os olhos por um instante. Ele se inclinou levemente. Os lábios quase se tocaram. Mas no último segundo, Alisa abriu os olhos, assustada com a intensidade do momento. Augusto. Foi a primeira vez que ela o chamou pelo nome. Aquilo o fez parar. Ela respirou fundo. Eu tenho medo. Ele encostou a testa na dela, suavemente. E eu também. O silêncio que se seguiu era cheio de verdade. Eles não se beijaram, mas naquele quase já havia amor suficiente para mudar destinos. E agora, depois de cruzarem aquela linha invisível, seria impossível fingir que era apenas gratidão. O sentimento estava vivo, e cada dia tornaria mais difícil escondê-lo. A lua ainda iluminava a varanda, quando um som inesperado quebrou o silêncio.
Como o de um galho sendo pisado. A Lisa se afastou rapidamente. Augusto virou o rosto na direção do jardim escuro, mas já era tarde. Na manhã seguinte, a fazenda despertou diferente. Os cochichos não eram mais discretos, eram diretos. E na varanda, muito próximos, a notícia correu rápido, mais rápido que vento em plantação seca. Quando Augusto desceu para o café, percebeu os olhares. Não eram apenas curiosos, eram julgadores. Anselmo entrou apressado no escritório. Senhor, a vila já está comentando. Um dos trabalhadores contou o que viu ontem à noite. Augusto manteve a postura firme. E o que exatamente ele viu? O suficiente para transformar isso em escândalo. Enquanto isso, na cozinha, a Lisa enfrentava o pior. Então, era isso, disse uma das criadas. A doença era só desculpa. Subindo de posição rapidinho, não é? A Lisa sentiu o coração apertar. Ela não tinha feito nada errado. Mas naquele mundo, sentimentos entre patrão e criada não eram vistos como romance. Eram vistos como desonra. Pouco depois, Augusto entrou na cozinha. O silêncio foi imediato. Ele olhou para a Lisa. Ela estava pálida, ferida, não fisicamente, mas por dentro. Ele se virou para todos. Jay, sua voz ecoou, firme. Não admito desrespeito nesta casa. Muito menos fofocas. Ninguém ousou responder, mas o problema era maior que a fazenda. Naquela tarde, um visitante inesperado chegou, um fazendeiro vizinho, conhecido por sua influência na região. Ouvi comentários curiosos, disse ele, com sorriso disfarçado. Dizem que você anda sentimental. Augusto sustentou o olhar. Minha vida pessoal não diz respeito a ninguém. Cuidado, respondeu o homem. Sua reputação sustenta seus negócios. Quando ele foi embora, o peso da situação ficou claro. Não era apenas amor, era posição social. Era o risco de perder respeito, contratos. Naquela noite, a Lisa procurou Augusto. Isso está ficando grande demais, disse ela com os olhos marejados. Eu não quero ser o motivo da sua queda. Ele se aproximou. Você não é queda. Mas talvez eu precise ir embora para proteger você. As palavras pairaram no ar como ameaça. E pela primeira vez, o amor deles enfrentava algo maior que intrigas internas. Agora, era o mundo contra eles. E a próxima decisão poderia separá-los. A partida silenciosa. A madrugada estava fria. A fazenda dormia em silêncio, alheia à decisão que mudaria tudo. No pequeno quarto, iluminado apenas por uma lamparina fraca, a Lisa dobrava suas poucas roupas com mãos trêmulas. Cada dobra parecia pesar tonelada. O broche de prata estava sobre a mesa. Ela o segurou por alguns segundos. As palavras dele ecoavam em sua mente. Você é escolha. Uma lágrima caiu sobre a flor de metal. Justamente por isso, ela não podia permitir que ele perdesse respeito, negócios ou alianças por causa dela. O amor, para ela, sempre significou proteger menos, mesmo que isso doesse. Colocou o broche cuidadosamente dentro da caixa de madeira e o deixou sobre a mesa. Ao lado, uma carta simples. Sem drama, sem acusações, apenas gratidão. Ela abriu a porta devagar, tentando não fazer barulho. Caminhou pelo corredor escuro. Passou pela escadaria onde tantas vezes cruzou com ele. Cada passo era uma despedida. Ao atravessar o pátio, o vento soprou forte, como se quisesse impedi-la. Mas ela continuou. Quando alcançou a estrada de terra, olhou para trás uma última vez. A casa grande estava iluminada apenas por uma janela. A janela dela, e o coração dela quase a fez voltar. Mas ela seguiu. Algumas horas depois, o sol nasceu. Augusto acordou inquieto. Não sabia o explicar, mas algo parecia errado. Ele caminhou até o quarto dela. Abriu a porta. Vazio. A cama arrumada. A mala
desaparecida. Sobre a mesa, a pequena caixa. L.A. Bray. Enquanto lia, seu semblante mudou. Ela agradecia pela proteção. Bond, pelos sentimentos que ele despertou nela, mas dizia que não podia ser o motivo da queda dele, que amá-lo significava deixá-lo livre. A carta caiu de suas mãos. O silêncio do quarto era ensurdecedor. Augusto saiu apressado, descendo as escadas com determinação que ninguém ali jamais tinha visto. Preparem, meu cavalo. A voz dele ecoou pela casa. Senhor, o que houve? Perguntou Anselmo. Ele respondeu, sem hesitar. Eu não vou deixar lá ir embora, achando que é um fardo. O vento levantava poeira na estrada, e pela primeira vez na vida, Augusto não estava correndo atrás de negócios. Estava correndo atrás do amor. Na estrada do destino. A estrada de terra parecia interminável. O sol começava a subir, tingindo o céu de tons dourados e alaranjados. A Lisa caminhava sozinha, segurando sua pequena mala, os pés já cansados, mas o coração ainda mais. Não pelo cansaço, mas porque a cada metro de distância, sentia que estava deixando para trás a única pessoa que já a fez se sentir escolhida. Ela tentou não chorar, tentou ser forte, como sempre foi. Ao longe, o som de um cavalo galopando cortou o silêncio da manhã. Ela parou. O coração acelerou. Não podia ser. Mas era. Augusto vinha pela estrada, levantando poeira, os olhos fixos nela como se nada mais existisse no mundo. Ele puxou as rédeas com firmeza ao alcançá-la. Desceu do cavalo, rapidamente. Por alguns segundos, apenas se encararam. O vento soprou entre eles. Você realmente achou que eu deixaria você ir assim? A voz dele era firme, mas carregada de emoção. Ela engoliu em seco. Eu precisava proteger você. De quê? Ele se aproximou. De amar alguém? As palavras quebraram a resistência dela. Eu não quero ser o motivo de você perder tudo. Ele deu mais um passo. Você não é perda. Você é o que dá sentido ao que eu construí. Os olhos dela se encheram de lágrimas. As pessoas falam. A vila comenta. Sus negocia. Que falam. Interrompeu ele. Pela primeira vez, sem controlar a intensidade. Passei a vida inteira vivendo para manter uma imagem, mas nunca vivi para mim. O silêncio ficou denso. Ele segurou suavemente as mãos dela. Você acha que eu fui atrás de você por orgulho? Não, eu fui porque, se deixasse você partir, eu estaria perdendo a única coisa que realmente importa. Ela tentou falar, mas a emoção travou sua voz. Alisa, eu não quero respeito vazio. Não quero alianças frias. O vento levantou os cabelos dela, misturando-se às lágrimas que agora corriam livres. Eu também amo você. Ela finalmente confessou. Aquelas palavras mudaram tudo. Ele a puxou para perto. Dessa vez, não houve medo. Não houve interrupção. Não houve quase. Os lábios se encontraram sob o céu aberto, no meio da estrada, como se o mundo inteiro fosse apenas aquele momento. Não era um beijo impulsivo. Quando se afastaram, ele encostou a testa na dela. Vamos voltar juntos. Ela sorriu. Pela primeira vez, sem medo. E naquela estrada simples de terra, dois destinos que pareciam impossíveis de se cruzar, decidiram caminhar lado a lado, contra o mundo. De cabeça erguida, o som do cavalo ecoava firme pela estrada de volta. Desta vez, a Lisa não caminhava sozinha. Ela estava sentada à frente de Augusto, segurando as rédeas junto com ele. Não como criada, não como protegida, mas como escolha. À medida que se aproximavam da fazenda, alguns trabalhadores que estavam nos campos começaram a notar. O burburinho começou antes mesmo de atravessarem o portão. Ele foi atrás dela. Eles voltaram juntos. Então, era verdade. Augusto não diminuiu o ritmo. Entrou pelo pátio principal, sem hesitar. A Lisa sentiu o coração acelerar, mas não abaixou o olhar.
Quando ele parou o cavalo diante da casa grande, desceu primeiro. E então, estendeu a mão para ela. Não escondido, não disfarçado, à vista de todos. Ela segurou a mão dele e desceu. O gesto foi claro. Intentional. Os empregados estavam reunidos, observando em silêncio. Anselmo deu um passo à frente. Senhor, Augusto ergueu a mão, pedindo silêncio. Eu sei o que estão dizendo. Sei o que a vila comenta. Ele olhou ao redor. Firme. Passei anos exigindo lealdade de todos aqui. Justiça. Respeito. Seus olhos pararam em cada rosto. Agora, eu exijo o mesmo. O silêncio era absoluto. Ele segurou a mão de Alisa diante de todos. Alisa, não é motivo de vergonha. Não é escândalo. Não é interesse. A voz dele não tremia. Ela é a mulher que eu amo. O ar pareceu desaparecer por um segundo. Alisa sentiu os olhos marejarem, mas permaneceu firme ao lado dele. Quem quiser ficar nesta fazenda, ficará com respeito. Quem não concordar, é livre para partir. Ninguém se moveu. Ninguém ousou contestar, porque naquele momento não estavam diante apenas do fazendeiro. Estavam diante de um homem decidido. Anselmo, depois de alguns segundos, inclinou levemente a cabeça. Se essa é sua decisão, senhor, nós respeitamos. O clima começou a mudar. Não completamente, mas o suficiente. Augusto então se virou para Lisa, mais suave. Esta casa é sua também. Ela respirou fundo. Pela primeira vez na vida, não estava fugindo. Não estava sendo expulsa. Estava sendo assumida. E naquele pátio, onde antes enfrentara acusações e humilhação, agora caminhava de cabeça erguida. O amor deles não era mais segredo. Era declaração. E ninguém ali esqueceria aquele dia. O último desafio, os dias seguintes, trouxeram uma calma aparente. A fazenda continuava funcionando. Os trabalhadores cumpriam suas tarefas. A vila ainda comentava, mas algo maior estava prestes a acontecer. Numa manhã quente, um grupo de homens chegou em carruagem elegante. Entre eles, estava o mesmo fazendeiro influente que já havia provocado Augusto. Ele não veio sozinho. Trouxe documentos e uma proposta. Reunidos no escritório, o homem foi direto. Uma parceria com investidores da capital. Expansão das terras. Novos contratos. Lucro. Augusto ouviu em silêncio, mas menos continuou. O visitante. Há uma condição. O ar ficou pesado. Sua reputação precisa estar intacta. Sem escândalos. Sem comentários que enfraqueçam sua imagem diante dos investidores. O recado era claro. Romper com Alisa, ou perder a maior oportunidade de crescimento da região. Pense bem menos, disse o homem. Amor passa, negócios ficam. Quando os visitantes foram embora, Anselmo entrou preocupado. Senhor, essa proposta pode garantir o futuro da fazenda por décadas. Augusto ficou em silêncio. Não era apenas dinheiro, era estabilidade para todos ali. Na varanda, Alisa observava os campos quando ele se aproximou. Ela sabia. Eles fizeram você escolher, não foi? Ele não respondeu de imediato, mas o olhar dizia tudo. Ela respirou fundo. Se isso garantir o futuro da fazenda, eu posso ir embora de verdade desta vez. Ele a encarou, quase ofendido. Você acha que eu lutaria contra todos para depois desistir no primeiro desafio? Não é desistir. Oh, ele segurou o rosto dela com as duas mãos. Eu já fiz minha escolha na estrada. Não vou desfazê-la por contratos. Ela sentiu o coração apertar. E se todos sofrerem por causa disso? Ele olhou ao redor. Para a caça. Depois voltou os olhos para ela. Nada disso significa algo se eu viver vazio. O vento soprou forte, como no dia em que quase se beijaram. Mas agora, não havia dúvida. Ele tomou a decisão. Naquela tarde,
enviou resposta oficial, recusando a parceria. A notícia correu rápido. Alguns empregados ficaram apreensivos. Outros começaram a enxergar algo diferente. Um homem que colocou princípios acima de lucro e amor acima de orgulho. O último teste havia sido feito. Agora restava saber se o destino recompensaria coragem ou traria uma nova consequência. A recusa de Augusto se espalhou pela região como fogo em palha seca. Alguns diziam que ele havia enlouquecido. Outros afirmavam que a fazenda não resistiria muito tempo sem a parceria. Mas algo inesperado começou a acontecer. Na semana seguinte, pequenos produtores da região começaram a aparecer na fazenda. Homes simples, famílias trabalhadoras. Ficamos sabendo que o Senhor recusou os investidores da capital. Disse um deles. Dizem que o Senhor escolheu seus princípios. Augusto ouviu com atenção. Não queremos vender nossas terras para gente de fora menos. Continuou outro. Se o Senhor topar, preferimos negociar com alguém que respeita as pessoas daqui. Aquilo mudou o cenário. Em vez de uma grande parceria que concentrava poder, surgia algo diferente. União local. Pequenos acordos começaram a ser firmados. Trocas justas. Produção compartilhada. A fazenda não cresceria da noite para o dia, mas cresceria com raízes fortes. Anselmo, surpreso, comentou. Senhor, o que parecia prejuízo está virando confiança. Augusto respondeu com serenidade. Respeito sempre dá frutos. Só leva mais tempo. Enquanto isso, na vila, o comentário também começou a mudar. Ele poderia ter escolhido dinheiro, mas escolheu ela. Talvez isso diga algo sobre o caráter dele. A Lisa observava tudo com o coração cheio. Ela ainda tinha medo de ser o motivo de dificuldades, mas começava a perceber que não era fraqueza. Era parte da transformação. Numa tarde dourada, enquanto caminhavam pelos campos, ela disse: Eu achei que amar você destruiria tudo. Ele sorriu de leve. Está reconstruindo. Ela parou, olhando para os trabalhadores ajudando uns aos outros. Você não perdeu o respeito. Ele segurou a mão dela. Eu só mudei a forma de merecê-lo. O vento soprou suave sobre a plantação. O que antes parecia escândalo, agora se tornava exemplo. O amor deles não era mais visto como imprudência. Era coragem. E pela primeira vez desde que tudo começou, o futuro não parecia ameaça. A promessa diante de todos. O fim de tarde tingia o céu de dourado quando Augusto pediu que todos se reunissem no pátio principal. Empregados, parceiros locais, famílias da vila. O mesmo lugar onde antes houve acusações. O mesmo lugar onde surgiram fofocas. Agora estava cheio. A Lisa não sabia o motivo da reunião. Estava ao lado de Dona Margarida menos que. Depois de tudo, havia mudado o olhar e aprendido com os erros do passado. Augusto subiu alguns degraus da varanda. O silêncio se fez. Durante anos menos começou ele. Esta fazenda foi construída com trabalho duro. Ele olhou para os homens e mulheres diante dele. Mas nos últimos meses, aprendi algo que nenhum contrato me ensinou. Seus olhos procuraram a Lisa. Aprendi que liderança não é sobre medo, é sobre caráter. Não é sobre aparência, é sobre verdade. Um murmúrio leve percorreu a multidão. Ele desceu os degraus, caminhou até a Lisa. O coração dela disparou. Ele parou diante dela. Sam, você chegou aqui como alguém tentando sobreviver. A voz dele suavizou. E mudou não só esta casa, mas a mim. Os olhos dela já estavam marejados. Ele então fez algo que ninguém esperava. O pátio inteiro prendeu a respiração. De dentro do bolso, retirou uma pequena caixa. Lisa, eu escolhi você na estrada. Escolhi você quando recusei contratos. Escolhi você quando enfrentei o mundo. Ele abriu a caixa. Um anel simples, elegante, sem ostentação, mas cheio de significado. E hoje, escolho você para caminhar ao meu lado para sempre. O silêncio era absoluto.
Você aceita ser minha esposa? As lágrimas escorriam livremente pelo rosto dela. Ela lembrava da menina que carregava peso em silêncio, da jovem acusada injustamente, da mulher que tentou ir embora para proteger quem amava. Ego era es diante de todos. Sim, menos ela respondeu, com a voz tremendo e firme ao mesmo tempo. E o cito. O pátio explodiu em aplausos, alguns emocionados, outros surpresos, mas ninguém indiferente. Augusto levantou-se e colocou o anel em seu dedo. Dessa vez, quando a beijou, não foi escondido, foi celebrado. O sol se punha atrás deles, como se encerrasse um ciclo. Ela não era mais a criada doente. Ele não era mais o fazendeiro frio, e aquela fazenda, que começou como cenário de conflitos, tornava-se palco de um novo começo, porque o amor deles não venceu apenas a intriga. Venceu o medo. E dali em diante, não caminhariam mais sozinhos. O dia mais esperado. Amanhã nasceu diferente na fazenda. Não havia tensão. Não havia sussurros maldosos. Havia flores. O pátio principal estava decorado com arranjos simples, de flores do campo escolhidos por Elisa, nada luxuoso, nada exagerado. Apenas o que representava a história deles. A vila inteira foi convidada. Dona Margarida organizava os últimos detalhes com um cuidado quase maternal. Anselmo supervisionava a estrutura montada ao ar livre, orgulhoso do caminho que tudo havia tomado. No quarto, a Lisa estava diante do espelho. O vestido era simples, mas elegante, leve, delicado. Não tinha brilho exagerado, mas tinha significado. Ela tocou o anel em seu dedo. Ainda parecia um sonho, uma batida suave na porta. Posso entrar? Perguntou Dona Margarida. Alice. Claro. A governanta entrou, os olhos marejados. Eu julguei você. E hoje tenho a honra de ajudá-la a se tornar dona desta casa. A Lisa segurou as mãos dela. Nós duas aprendemos. Lá fora, Augusto aguardava diante do altar improvisado sob uma grande árvore. Ele parecia calmo, mas por dentro, o coração batia como nunca antes. Os convidados começaram a se levantar, e então ela apareceu, caminhando pelo corredor formado pelas pessoas que antes a criticaram. Agora sorriam, alguns emocionados, outros admirados, mas todos respeitosos. Quando os olhos de Augusto encontraram os dela, o mundo desapareceu novamente. Ela parou diante dele. O celebrante começou as palavras. Mas, para eles, nada além daquele momento importava. Promete amar, proteger e caminhar lado a lado, em honra e verdade? Perguntou o celebrante. Prometo, respondeu Augusto, sem desviar os olhos dela. E a Lisa respirou fundo. Os votos foram selados, e quando ele a beijou, não foi apenas um gesto romântico. De tudo que enfrentaram, de tudo que escolheram, o céu parecia mais azul, o vento mais leve. A fazenda, que começou como campo de batalha, agora celebrava a união. Mas todo grande amor também enfrenta novos desafios, e o casamento seria apenas o começo de uma nova jornada.